Atos capítulo 5, versículo de número 12, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais, e de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzido enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele da seita dos saduceus encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Algumas traduções diz toda a palavra desta nova vida. Algumas traduções diz toda a escritura. Mas a preocupação aqui é a mensagem completa. A mensagem completa desta nova vida. Espírito Santo, obrigado por esta manhã gloriosa. Senhor Jesus, nos rendemos a Ti e nos submetemos à Tua vontade, e que Teu nome seja glorificado aqui. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos bastante gente. Eu sei que depois de 2 horas sentado começa a dar uma zica para levantar, para andar na igreja, para ir lá conversar com alguém. Mas por favor, você veio de tão longe, não perca nem um segundo daquilo que está sendo liberado aqui. Como disse o pastor Fernando, nós não temos tudo, mas nós temos parte, e a parte que nós temos, nós queremos servir bem servida a você. E o que trouxe você aqui certamente não foi porque você viu alguém bonito na internet, ou uma mensagem de alguém, algum avivalista. Na realidade, o que você viu foi uma palavra que te pegou por dentro. Isso mexeu com a sua estrutura e tirou você da sua casa, fez você entrar num avião, num carro, num ônibus, e trouxe você aqui. Você gastou dinheiro para estar aqui, você gastou tempo para estar aqui. Então, se Deus trouxe você aqui, tem um propósito, e nós não queremos perder o propósito. Vamos ser pontuais. Depois a gente conversa, depois a gente conta os casos, depois a gente vai até no banheiro se precisar. Mas agora esse momento é muito importante, que aquela palavra que começou a pegar você na internet, porque nós somos para a internet só por causa de uma palavra de Deus. Em 2009, ali atrás, a igreja era ali no pavilhão de trás, e Deus falou conosco: invista em internet, porque eu vou trazer o Brasil aqui. E nós começamos a fazer isso, debaixo de muita pressão, sem recursos. Você pode ver, você está numa igreja simples, com as cadeirinhas simples, com os pastores muito simples, e nós estamos aqui só para servi-lo. O nosso encargo é tocar você. O nosso encargo não é dar nada para você e não anular o que Deus te deu. O nosso encargo não é dizer para você: para tudo que você aprendeu, joga tudo no lixo e agora nós temos a verdade. Não. O nosso encargo é ajudar a desenvolver o que você carrega, ajudar naquilo que você já tem, porque se Deus não te deu, ninguém pode te dar. Se Deus não te deu aqui, nós não podemos te dar. Há uma palavra que é falada aqui em nosso meio por alguns de nossos pastores, principalmente o pastor José, fala isso, que nós somos a costureira. Quem costura não somos nós, é a máquina. É a máquina que costura. Nós só juntamos as partes. Quem confecciona é o Senhor. Então o nosso trabalho aqui é juntar as partes, norte, sul, leste, oeste. Amém? Por isso que eu sempre apresento as pessoas que vêm, porque essa é a nossa parte, é juntar o Brasil. E não dizer mais: aqui nós somos o estado do avivamento, aqui nós somos a igreja do avivamento, aqui eu sou o pastor do avivamento. Não, Deus não fechou monopólio com ninguém, não fechou monopólio com nenhuma denominação, Deus não fechou monopólio com nenhum estado.
Então vamos parar com essa frescurada que aqui é terra de avivamento. Não, terra de avivamento é o Brasil. Deus levantou o Brasil, Deus levantou as Américas, Deus levantou a Europa, Deus levantou a Oceania. Aonde tem pessoas se reunindo em meu nome, diz o Senhor, ali eu estarei. E agora uma coisa é séria, sinais de avivamentos a gente não pode neutralizar. E o Brasil tem sinais de avivamento nesses dias. Quais são os sinais de avivamento? O caos, a corrupção, a mentira, o engano, as pessoas sem paciência, as pessoas sem Deus. Ontem eu estava assistindo alguns vídeos da internet, assim, eu assisti um, daí você sabe que quando você assiste um vídeo vem o outro, depois vem o outro. E aí eu parei numa página policial só vendo vídeos de assaltos. Eu assisti uns 8 vídeos de assaltos, eu não aguentei mais. Eu disse, não, é muito forte isso. Pessoas sendo mortas, assaltantes, a polícia, quando não era a polícia que morria, era o assaltante. E eu disse, meu Deus, Senhor, nós precisamos desesperadamente de um avivamento. As pessoas perderam a paciência, as pessoas são intolerantes, ninguém mais tem graça com ninguém, né? Todo mundo é muita gente, mas muitas pessoas não querem mais trabalhar para adquirir, querem adquirir sem trabalho, né? Querem adquirir sem esforço, querem adquirir sem vida, sem dedicação. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está nos posicionando e nos reposicionando como igreja. Então, quando eu li esse texto hoje, esse texto está no meu coração. Eu estava semana passada em Belo Horizonte, e Deus falou muito comigo sobre isso lá, e eu ministrei essa palavra lá. E eu pensei, eu vou falar essa palavra no café. Estive também em Joinville nesses dias. Essa palavra falou muito ao meu coração, porque você percebe que foi Deus que parou esse avivamento. Irmãos, a sombra de um homem estava curando. Imagina isso. A sombra de um homem estava curando. Ele passava, as pessoas se jogavam no chão, para que ao menos a sombra dele curasse alguns. Você imagina, Fernando, você está no lugar que as pessoas vêm cheias de caravanas, ônibus de todo lado, porque aquele homem ia passar e a sombra dele curava. E eu disse, Deus, nos devolve esses dias. E Deus disse, não, filho, preste atenção no que você está lendo. Ele disse, eu não quero mais que vocês andem na sombra de nenhum homem, eu quero que vocês andem na luz. Eu quero que vocês andem na luz. E aí Deus começou a me mostrar o que estava escrito no texto, porque a gente sempre vê, uau, meu Deus, a sombra de Pedro curava, e era avivamento. Mas se você olhar com atenção, você vai perceber que Deus parou esse avivamento. A sombra de Pedro curava, e Deus parou. Deus parou, colocou todo mundo na cadeia. E à meia-noite um anjo foi lá e disse, olha, voltem lá e ensinem a mensagem completa. Vocês estão vivendo um avivamento, mas isso aí tem dias contados, se vocês não colocar um fundamento aí. E a Bíblia diz que depois eles saíram da prisão e começaram a ensinar. Então eles entraram no templo e ensinavam. Não era mais um movimento só de sombras. Aleluia. Não era um movimento só de sombras, era um movimento de luz. Agora eles estavam ensinando. Eles não estavam só curando pela sombra, eles estavam acendendo luz dentro das pessoas. As pessoas agora estavam recebendo a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Então nesses dias, irmãos, para tudo e vai ensinar, vai preparar uma geração. Amém? Tem alguns cultos na sua igreja que vai ter que parar, porque não fazem mais sentido. Nós precisamos parar, senta com 4 ou 5 numa roda, abre as escrituras e vai ensinando, vai colocando fundamento. São dias de fazer coisas pequenas que vão movimentar coisas grandes. Deus parou esse avivamento, Ele está disposto a parar. Foi Ele que parou, botou todo mundo na cadeia, pastor Edneu. Botou todo mundo na cadeia e de noite foi lá e disse, ó, voltem lá e ensinem o povo a mensagem completa. Existe um evangelho genuíno, completo, que nós precisamos degustar dele, irmãos. Não são dias de movimentar as águas para que o primeiro que chegue seja curado. São os dias de dizer para as pessoas, pega a tua esteira, levanta e anda. Pega a tua esteira, levanta e anda. Não são dias de transferir culpas. Ah, ninguém me põe na água. Eu não estou mandando você entrar na água, eu estou mandando você andar. E quando eu chego, alguém chega na minha frente. Ou seja, eu estou nessa situação porque alguém chegou primeiro, tomou o meu lugar.
Estamos sempre escondendo as nossas falhas nas falhas dos outros, escondendo a nossa incapacidade na incapacidade dos outros. São dias de assumir, irmãos, se responsabilizar e dizer: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu vou viver um evangelho de arrependimento, um evangelho de pureza. Eu vou me arrepender todo dia. Nós rejeitamos as folhas de figueira, Senhor. Nós queremos a tua glória. Aleluia. Se a gente não parar para ouvir o clamor da terra, nós não vamos corresponder às expectativas do céu. Viu? Eu gosto assim, quando você me olha quieto, porque eu sei que está aí dentro, está uma revolução. Esses dias alguém falou: por que as pessoas não caem na unção? Eu disse: porque elas estão caindo por dentro. Deus está derrubando as pessoas por dentro. Elas ouvem o evangelho e dizem: põe a mão na cabeça. Meu Deus, o que é isso? E quando a glória vem, não precisa mais de uma mão empurrando você no chão. Você mesmo se joga, porque você está debaixo da glória de Deus. Você não aguenta mais ficar de pé. Ah, meu Deus, você não aguenta mais ficar de pé diante da glória de Deus. Nós temos estudado a história da igreja. Nós deveríamos estudar a realidade da igreja. Vamos estudar a realidade, porque se nós não ouvirmos o clamor da terra, não corresponderemos às expectativas do céu. Há uma expectativa no céu, pastores. Deus colocou a igreja aqui para transformar o lugar. Há uma expectativa. O Davi falou aqui: só a igreja pode tirar os órfãos das ruas, irmãos. Você tenta pelo jeito que tem que ser, leva 10 anos. Você estende a mão diante de Deus: Deus, eu vou adotar. Senhor, eu sou pai espiritual, eu vou ser pai adotivo, eu quero. Deus vai ir na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. O coração do rei está na mão do Senhor. Se o coração do rei está, o do juiz também, o do promotor também. Amém? O do comerciante também. Está tudo na mão do Senhor, irmãos. Pelo amor de Deus. Nós temos que mudar as realidades que estão ao nosso redor. Hoje, quando nós chegamos para o café, uma senhora bateu ali na porta, uma senhora cristã, uma mulher bem vestida, arrumada, com a criança na mão, disse: pastor, eu sei que não é o dia, eu sei que hoje é o café dos pastores, mas eu estou na minha casa e meu marido está desempregado, pastor, e ele não conseguiu um emprego fixo, e a gente está passando algumas necessidades. Eu só queria uma cesta básica. Falando comigo assim, irmão, nos S's: pastor, eu só queria uma cesta básica. O senhor pode me arrumar uma cesta básica para me dar o que comer aos meus filhos, até meu marido? Porque nessa hora o marido sempre desespera e a mulher vai para a rua, né? Não é assim? O marido desespera mais fácil, a mulher não. Ela disse: eu vou dar um jeito. A mulher, por isso que foi ela que viu o túmulo aberto a primeira vez. Por isso que foi ela que Jesus apareceu a primeira vez, porque ela sempre traz um sentido. Ela me procura: pastor, eu só queria uma cesta básica. Eu estava com algum trocado no bolso. Eu digo: não, eu vou dar mais do que uma cesta básica para você. Uma cesta básica é o básico. Deus não te chamou para o básico. Eu tirei o dinheiro que eu tinha no bolso. Eu não estou falando isso para você achar que eu sou bonzinho, não. É porque você precisa ler os momentos que Deus está dando oportunidade. É como se Deus estivesse dizendo para mim: você vai subir ali agora e você vai pregar, o Brasil todo vai te assistir. Mas isso não adianta se você não está cuidando das pequenas coisas ao seu redor. Deus sinalizou isso para mim ali atrás. Ele falou: daqui a meia hora você vai subir ali, você vai pregar o evangelho, o Brasil vai te assistir. Mas se você não consegue matar a fome de alguém que está do seu lado, cara, isso não serve para nada. Você tem que parar algumas coisas. Se você não parar algumas coisas para fazer o que Deus chamou você, as coisas singelas da vida, sentar com uma mulher que o marido está desempregado e dizer: não, pega aqui, eu vou te ajudar. Fala para o seu marido que existe um Deus que vai abrir uma porta para ele essa semana. São essas coisas que não aparecem, que nós não estamos vendo na internet.
que não tem uma câmera de televisão filmando para dar status, para encher cadeiras de igreja depois. São milagres que ela botou a mão na boca. Não, mas todo esse dinheiro, eu digo, é seu. Do meu lado ninguém passa fome. Do meu lado ninguém passa necessidade. Se eu sou um ministro do Senhor e as pessoas estão com fome do meu lado, vai fazer outra coisa, você não tem chamado para ser pastor. Não, mas as minhas ovelhas, se as suas ovelhas só ouvem a sua voz, mas não comem na sua mesa, é desse evangelho que eu estou falando, amigo. É esse evangelho que vai salvar as nações, que vai transformar as vidas. Eu estou disposto a gastar dinheiro com gente. Eu estou disposto a gastar tempo com gente. Gente que quer ir para a eternidade. Gente que quer ver Jesus de perto. Eu não quero só fazer sombra, não. Eu quero acender luzes. Luzes dentro das pessoas. Que elas sejam transformadas. Por isso que eu não consigo. Irmãos, lidar com pessoas que buscam honra para si. Por isso que eu não consigo lidar com pessoas que só pensam no seu umbigo, que tem que ser empurrado para fazer as coisas para Deus. Não. Nós precisamos entender por que Deus está dando dinheiro para a gente. Você precisa entender por que o teu ministério está prosperando. Você precisa entender isso. Não estude mais a história da igreja. Não que isso não seja importante. Estude a realidade da igreja. Estude nesses dias a realidade e diga: Deus, como que eu posso me transformar numa igreja profética e deixar de ser patético, Deus? Esse é o problema. Se nós acharmos que tudo que acontece ao nosso redor é demônios, nós vamos achar que precisamos de libertação e não de arrependimento. Nem tudo que acontece ao nosso redor é demônios, cara. Nós precisamos nos arrepender. Você gasta 300 reais, 800 reais num tênis. E pessoas da sua rua estão passando fome. E você não vem falar de evangelho para mim não, porque esse evangelho eu não conheço. Você que gasta 5, 6 mil reais para comprar uma roda nova para o seu carro. E pastores do seu ministério estão com o pneu careca, passando dificuldade para vir na igreja, tem que vir de ônibus porque o carro não anda mais. Não, vamos acordar, cara. Vamos acordar para o Brasil, pelo amor de Deus. Que comece esse apogeu ao nosso redor, que comece essas coisas ao nosso redor, que comece essa carência, que a gente se sinta a miséria. Compaixão, sabe o que significa a palavra compaixão? A palavra compaixão significa sofrer pelo outro. Se eu não sofro por ninguém, cara, eu estou sofrendo só por mim. Porque tem gente que só sofre pelos seus pedidos. Vai para a fila do pedido, Deus não dá e vai para casa sofrer. Não são as ações que te fazem grande. Não são as ações, é você que faz grande as ações. Amém? Porque tem muita gente fazendo coisas grandes, mas por interesses pessoais. É você que faz grandes as ações. Aleluia. Amém? Posso dar um conselho de pastor, já que você veio aqui, quando você veio aqui, você está dando liberdade para mim falar. Então, Deus não está atrás de métodos bons, Deus está atrás de homens bons. Bons homens vão ter bons métodos, mas nem todos os métodos bons geram bons homens. Aleluia. Eu sonho com o evangelho, irmãos, que todo mundo tem o que comer. Eu sonho com o evangelho que todo mundo pode viver. Eu sonho com o evangelho que, como o pastor Jackson falou aqui hoje, de amor, que supera os defeitos, que supera os pecados. Um evangelho que não estende o dedo, mas estende a mão. Eu sonho com o evangelho, com uma igreja, e eu sei que nós vamos viver isso, porque é isso que vai gerar um avivamento. Eu sonho com o evangelho puro, simples, das coisas simples, do prato na mão, da marmita. Nós ficamos muito sofisticados. Nós ficamos muito sofisticados na igreja. Os camaradas, às vezes, para empregar numa igreja, ele existe, tem contrato no site para você assinar. Porque
porque são os interesses pessoais. Ninguém mais faz nada por amor. Sempre o que eu vou ganhar com isso? Quanto vou lucrar com isso? O Senhor está parando esse desfile que só faz sombra. O Senhor está parando esse desfile que só faz sombra. Tem alguém comigo aqui dizendo: Senhor, acende uma luz dentro de mim, por favor. Servo de todos os irmãos, eu quero ser. Servo de todos os irmãos, eu quero ser. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor. Eu libero essas palavras, que o Rio Grande do Sul vai viver esse evangelho, que Santa Catarina vai viver esse evangelho, que o Paraná vai viver esse evangelho, que Minas vai viver, que São Paulo viverá, que o Rio de Janeiro viverá. Aleluia. Eu declaro que o norte do Brasil, o nordeste vai viver, que o Distrito Federal, Everaldo, vai viver. Tem homens de justiça lá no Distrito Federal. Nós declaramos que as Américas viverão esse evangelho. Um evangelho simples, homens leais. Homens leais. Eu não estou falando só de fiéis, eu estou falando de leais. Porque o homem fiel cumpre o contrato, mas o leal não precisa nem de contrato. O leal, ele não trabalha para cumprir regras, ele trabalha para honrar. E quando eu falo de leal, sabe de quem eu lembro? De Paulo. Irmãos, Paulo foi com Silas amarrado em praça pública e chicoteado. Depois que ele foi chicoteado, é que ele falou que ele era romano, para Silas não apanhar sozinho. Depois que ele foi chicoteado, ele disse: vocês fizeram uma besteira, eu sou romano. Silas tinha apanhado sozinho se ele falasse antes, mas não usou do seu cargo, não usou do seu título, não usou da sua credencial para se isentar do problema dos outros. Não, se você vai apanhar, eu vou apanhar com você. Se você vai receber, eu vou receber com você. Se você vai chorar, eu vou chorar com você. Depois que ele foi marcado, ele disse: eu sou romano. Aí os magistrados botaram a mão na cabeça e disseram: uau, o que a gente fez? Batemos, por que você não falou antes? Vou deixar meu amigo apanhar sozinho? Não, nós somos amigos. Você olha para a corrupção do Brasil, deputados, senadores que são amigos há mais de 30 anos, agora quando eles estão depondo, eles não conhecem. Não conheço. Isso é um coração corrupto. E é essa desgraça que Deus está derrubando nessa nação. Deus vai levantar homens leais, vai dizer: eu conheço sim, é homem de Deus, é mulher de Deus, mas ele caiu, eu vou ajudar ele a levantar. Não conheço, não tem aliança. Está caído ou não tem aliança? Caído, eu vou ajudar e botar no ombro, nas costas. Eu estou falando de lealdade nos púlpitos, eu estou falando de lealdade nos ministérios. Lealdade é quando meu amigo está mal, eu pego o copinho da ceia e o pão e vou ceiar com ele. Porque não é porque eu como e bebo da ceia que eu sou mais digno do que ele. Eu sou dignificado por Jesus. O Senhor está parando esse desfile que só faz sombras. Está dizendo: voltem lá e ensinem o povo.
Ensine os empresários a pagar impostos. Ensine os empresários a fazer a coisa certa. Ensine eles a dizimar. Ensine eles a ofertar. Ensine eles que a sua empresa é um negócio do Senhor, e foi o Senhor quem deu. Não ponha alguns trocados no seu bolso e isente eles das responsabilidades. Ensine os pastores a cuidar das suas famílias. Não, mas eu estou no ministério, quem quiser vir, vem. Não, leva junto. Vai junto, nem que seja para dormir no banco da igreja. Não deixe ninguém para trás. Mas o meu filho, eu fui criado nos bancos da igreja presbiteriana, irmão, de menino. E depois, anos depois, eu estava vendendo drogas. Mas quantas noites eu fiquei vendendo drogas, lembrando dos bancos da presbiteriana. Traga seus filhos, nem que seja para dormir no colo. O espírito deles vai ser marcado para sempre. Não vou na igreja que nem os meus filhos incomodam. Filho não incomoda você. Filhos são herança do Senhor, rapaz. Acorda. O Senhor está parando essas sombras que a gente criou para se colocar embaixo e dizer que é Deus que está fazendo. Deus está dizendo: eu estou parando isso. Ei. Ele parou o desfile de Davi. Davi queria trazer a arca. Ok, você está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Assim não funciona, Davi. Uzá morreu. Davi pôs a mão na cabeça e disse: uau, tem alguma coisa errada. Como eu vou trazer a minha arca do Senhor? Homens leais, irmãos, que não vão fazer a obra de Deus de qualquer jeito. E quer saber o que eu penso, o que eu acho? Deus vai ter que tirar o ministério de alguns para trazê-los de volta ao ministério. Tem algumas pessoas que Deus vai ter que tirar o ministério para devolver o ministério. Tem algumas pessoas que Deus vai ter que tirar. Por quê? Ei, o diabo não quer matar você. Crente morto é crente vitorioso. O diabo quer cansar você, para que você desgoste do que está fazendo, para que você seja insatisfeito pelo que você faz, para que você vá para a igreja no domingo praguejando os irmãos, para que você não faça mais nada com amor, com ternura. O diabo quer que você canse. E é assim como Isaú, você chega do campo cansado e vai começar a negociar os seus valores. Então para tudo, cara. Para tudo. Não está bem, põe alguém domingo para pregar. Fica em casa vendo televisão com seu filho. Está amarrado, pastor? Fica vendo o sítio do Pica-Pau Amarelo. Passa ainda? Passa. Sítio do Pica-Pau Amarelo? Não passa? Vila Sésamo? Passa? Não passa mais, né? Fica vendo do que você está num púlpito de uma igreja com o microfone na mão e a sua casa indo para o inferno. Vamos para tudo, irmãos. Vamos para tudo. Vamos voltar, parar de fazer sombra. Vamos cuidar. Às vezes, quer saber, às vezes o seu filho não quer ir na igreja, ele quer ir no McDonald's. Ele quer só comer um Big Mac. Mas ele pode comer, mas ele só queria ir comer com você. Nós precisamos priorizar. Nós precisamos voltar a ser profético. O problema é que nós queremos fazer só coisas grandes, e as coisas grandes estão nos roubando das coisas pequenas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sirva a multidão, mas não pare na necessidade delas. Não pare. Ouça a multidão, mas não pare na opinião delas. Abençoe a multidão, mas não pare na idolatria delas. Chore com a multidão, mas não pare na dor delas. Se alegre com a multidão, mas não pare nas festas delas. Se você parar na multidão, você não vai chegar na cruz. Nós estamos lidando hoje com uma igreja frustrada, porque quando ela não cresce, ela frustra. Quando ela não arrecada o suficiente, ela frustra. Quando ela não cumpre a meta, ela frustra. E quer saber, é Deus que está nos frustrando, para que a gente volte para uma realidade espiritual. Nós estamos lidando com frustrações. Estamos tentando levar a arca de qualquer jeito para a presença de Deus.
O Senhor parou todo mundo, botou na cadeia e disse: olha, ensine o povo a mensagem completa desta nova vida. Amém? Por favor, vamos fazer coisas pequenas. Faça um café na sua casa, convida aquele cara. Faça um almoço na sua casa, convida aquele cara. Às vezes os pastores vêm aqui, a gente se preocupa sempre em só abraçá-los. Eles não querem mais uma mensagem, eles querem só alguém que toque-os. Não é, Ricardo? Eu sei o que é isso. Às vezes a gente só quer ser tocado por alguém. Às vezes tem pastores que vêm aqui, eles estão tão feridos. Eles trazem dinheiro, trazem ofertas, trazem isso, trazem aquilo, e querem saber como é que eu faço. Nada. A gente só quer amar você. A gente só quer tocar você. A gente só quer dar alguma coisa para você. Alguns eu levo na minha casa para tomar café, para almoçar. Eles dormem lá em casa às vezes. Eles ficam assustados, acordam no meio da noite. Essa semana um pastor ficou na minha casa de madrugada, 3 horas da manhã, que estava andando que nem um zumbi dentro do apartamento. O que foi aí, irmão? Eu não consigo dormir, pastor, porque muita... Vai dormir, irmão. Pelo menos deixa a gente dormir. Porque a pessoa fala com você na internet, você responde, ela diz: ah, meu Deus, o senhor responde. O que era para ser normal ficou tão anormal no nosso meio, que quando um pastor responde uma ovelha, ela diz: ai, ele me tocou, ai, eu vou cair na unção. Ela está tão longe do púlpito, ela ficou tão longe, aquilo lá parece que é um negócio intocável, né? Os irmãos que estão sentados lá em cima, parece que eles vieram do céu, pousaram a espaçonave ali atrás. Está todo mundo muito... E a gente criou uma cultura que cara feia é sinônimo de santidade. A gente criou uma cultura... que a gente tem até medo. Os irmãos chegam, às vezes tem gente que chega perto de mim e diz assim: pastor, o senhor permite tirar uma foto? Eu digo: claro, irmão, eu tenho até umas 3x4 aqui, pega aqui. Porque eles estão, é tanto medo dos homens. Foi criada uma cultura que as pessoas são intocáveis, que aquele cara, uau, eu nunca vou chegar naquele lugar. Meu Deus, ele deve orar 20 horas por dia. Eu não lembro. Aquele cara ali é intocável. Ele nem solta pum. Esse cara, ele não vai no banheiro não, irmão. Negócio de luz dentro dele. Ele diarreia, ele nunca teve uma diarreia. Esse é o nosso problema. E foi por isso que o Senhor parou a igreja. Ele disse: vão lá e ensinem que a sombra de vocês só está curando porque vocês andam na luz. Só faz sombra quem anda na luz. Vai lá e ensinem eles que isso que está acontecendo aqui é só uma partícula daquilo que pode acontecer com eles todos os dias na sua casa. Ai, irmãos, esse evangelho que nós sonhamos, essa coisa simples. Deixa eu descer aqui. Essa coisa do toque, Willer, do toque, Vilmar, do beijo, dá um beijo aqui, cara. Essa coisa gostosa que é o evangelho, de tocar pessoas. E aí, como é que você está? O Flamengo perdeu ontem, não perdeu? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E o Corinthians? A gente ficou muito intocável. Fala uma que está amarrada, irmão, não fala isso. Tem misericórdia, glória de Deus. Relaxa aí, ei. Relaxa. Relaxa. Amém? Relaxa. Não deixa as pessoas só ver a sombra que você faz. Deixa elas ver quem você é. Deixa elas ver você nervoso, você bravo. Deixa elas ver você fechando alguém no trânsito, perdendo a cabeça.
Eu sonho com o tempo, irmãos, que você não vai precisar dar nada para um homem de Deus para chegar perto dele. Eu sonho com o tempo que você não precisa comprar amor, comprar relacionamento. Eu sonho com o tempo que não vai ter troca de favores. Eu vou te ajudar só porque eu quero. Não é porque você vai me convidar depois para ir na sua igreja e vai me dar uma oferta. Eu sonho com um tempo que os pastores não vão estar à venda. Eu sonho com um tempo que esses meninos não vão mais parar na sua frente e dizer: transfere a unção. Vamos dizer: me dá seu lenço que eu quero chorar. Que as pessoas não vão correr para a igreja atrás da unção, elas vão querer a glória. Elas querem a glória de Deus. Porque a unção, irmãos, é só uma habilidade. Quando acabar esse culto, a unção vai embora. Mas a glória que você vive, ela é presencial, ela é diária. A glória, ela revela você. Deixa as pessoas verem que você é gente, porque daí elas não vão criar expectativas em você. E aí elas vão ser menos frustradas. Pastor, mas se elas verem a minha fraqueza, elas vão embora. Que vão. Porque quem não suporta a minha fraqueza não pode ficar comigo para celebrar minhas vitórias. Quem não suporta as minhas fraquezas, as minhas dores, os meus anseios, não pode ficar perto de mim para celebrar as minhas vitórias. Vamos derrubar qualquer personagem que a gente criou para que as pessoas venham à igreja que nós pastoreamos. Vamos tirar esse estrelismo, esse glamour, esse brilho que a gente criou, essa purpurina que a gente jogou. O véu já foi rasgado. Não costure ele de novo. Deixa as pessoas chegarem. Deixa Deus sair. Deixa as pessoas sentar com você e ver que você é gente. Conte os seus defeitos para elas. Fala das suas fraquezas. Quando alguém vem me contar: pastor, eu fui tentado, eu digo: eu também. Você foi aqui, mano? Foi ano passado, foi ano retrasado? Rapaz, ano passado, ano retrasado foi difícil, né? Eu conto sempre um defeito meu para que ele relaxe, para que ele não pense em casa: Senhor, quando ele orar, ele não diga: Senhor, eu quero ser que nem o pastor Luiz. Não, que ele diga: eu quero ser que nem Jesus. O Jesus que o pastor Luiz serve, o Jesus que o pastor Luiz adora, aquele Jesus é que faz dele esse homem. É com esse evangelho que eu sonho, irmãos. É com esse evangelho. Uma igreja que não fala mais mal de ninguém. Uma igreja que se reúne não para atacar os outros. Pastor, mas o senhor fala. Eu não falo, irmãos. Você nunca vai ver eu dar nome de ninguém, nome de pessoas, nome de ministérios. Eu não bato na igreja, eu bato naquilo que a gente pensa que é igreja. Essa igreja de plástico, essa igreja genérica, que só tem o mesmo rótulo, essa igreja precisa cair para que a igreja genuína se levante. E quer saber, ela não está em outra congregação, ela está aqui dentro, no nosso meio. Essa igreja que nós estamos tentando criar, esse glamour, que quando cai alguma peça do teatro, a gente fecha as cortinas para ninguém ver. Eu sonho com um tempo que a gente precisa tirar do nosso meio o estender de dedo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 12:36. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência, leva-nos de volta a esse lugar, Senhor, e acreditar em Ti, somente acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer
ti crer. Te clamamos nesta manhã que não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, meu Abba Pai, Senhor. Abraça-me, abraça-me, meu Abba Pai, meu Abba Pai, abraça-me. Com os teus braços de amor. Mas às vezes sou levado. É isso. Pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Quero voltar a crer na suficiência da tua presença, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, meu Abba Pai, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço. Leva-me para os teus braços, Senhor. Não, eu não posso viver longe do teu amor. Sim, Deus, sim. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Sim, Ele está aqui. E a andorinha encontrou um ninho para si. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Ele está aqui. Ele está ajeitando o nosso interior. Ele está organizando o nosso interior. Ele está nos organizando para aquilo que está por vir. Ele está nos preparando, estruturando para que o peso da sua palavra não nos desestruture. Mateus 12. Mateus 12, 33 diz assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, pois pelo fruto conhecereis a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quem conhece aquela versão, a mensagem? Você tem a mensagem? Eu vou ler aqui para você na versão mensagem, uma versão bem poética. Olha o que ela diz: se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis.
Mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dar crédito ao que dizem, já que estão tolos? É o coração e não o dicionário que dá significado às vossas palavras. É o coração e não o dicionário que dá significado às vossas palavras. Pegou isso? A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras a todo tempo, mas a pessoa má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa: cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas, levem-na a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem ser a sua condenação. Quando Jesus fala aqui de toda a palavra frívola, a palavra frívola significa argos, que quer dizer partículas negativas, que quer dizer palavras que não estão carregadas de responsabilidade, palavras sem labor, palavras sem trabalho, palavras que você fala, mas não está comprometido com elas. É isso que é palavra frívolas, e os nossos púlpitos infelizmente estão cheios de palavras frívolas. Pelas palavras será liberada, pelas palavras liberadas nós seremos julgados ou salvos. A igreja ela vai ser julgada principalmente por esses três fatores: pelas palavras liberadas, pelas obras e pelas intenções do coração. Porque você pode ter boas palavras e boas obras, mas com que coração você faz isso? Qual é o interesse seu de fazer isso? É só encher suas cadeiras? É só dar nome à sua denominação? Você está construindo Babel, vamos fazer uma torre e edificar uma cidade para que tenhamos um nome. Nós já temos um nome aonde nos apoiar, e o nome é Jesus, que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Agora abre Levíticos capítulo 13 comigo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse Deus está nos tirando das sombras. Nós temos que ir ensinar o povo a mensagem completa, e a mensagem completa ela tem que começar por isso. Levíticos 13 e o versículo 44. Levíticos 13, 44 diz assim: leproso é aquele homem que está imundo, o sacerdote o declarará imundo totalmente, na sua cabeça está a praga. Também o leproso em quem está a praga andará com as vestes rasgadas e a cabeça coberta e o corpo e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo. Será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só, e a sua habitação será fora do arraial, quando houver praga de lepra em algumas vestes de lã ou de linho. Você já viu que a Bíblia diz o seguinte, preste atenção nisso. A Bíblia diz assim, ó, que Jesus curava os enfermos e limpava os leprosos. A Bíblia está trazendo duas conotações aqui: lepra e enfermidade. Por que Jesus curava o enfermo e limpava o leproso? Porque lepra não era uma enfermidade física somente. Por isso que o leproso não ia no médico, ele ia no sacerdote. Era uma doença espiritual. Quem discernia se o cara estava leproso ou não era o sacerdote, não o médico. Agora pasmem, irmãos, como que a lepra nascia na vida de uma pessoa? Quando essa pessoa falava mal da outra, quando a outra não estava perto. Lepra, escute, igreja. A palavra lepra vem da palavra tesarate. Tesarate era o resultado de Lashon Hará. O que é Lashon Hará? Língua maldicente. Pessoas que falavam mal das outras quando essas pessoas não estavam perto. Por isso que Miriam ficou leprosa, lembra? Lembra que Miriam ficou leprosa? Lepra não é uma doença só carnal, uma doença na carne, uma doença espiritual. Por isso que há entre vós fracos,
doentes e muitos que dormem, porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Vocês não entendem o que é a igreja. Quando deveriam estar um cobrindo o outro, estão um falando mal do outro. Sem exceção. Piquet Avot é a ética dos pais judeus. E a ética dos pais judeus diz que se você fala mal de uma pessoa quando ela não está presente, você está praticando um pecado pior do que homicídio, pior do que incesto, pior do que idolatria. Por isso que quando Jesus disse: quando falas mal do teu irmão, já o mataste. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Porque a igreja deveria ser um lugar de um cobrir o outro, mas a gente só faz sombra. O Senhor está parando e dizendo: olha, ensine o povo a mensagem completa. Igreja é um lugar de vida. Mas quando chega principalmente no culto de ceia, que a gente sabe que aquele irmão pisou na bola. Por que a gente sabe que ele pisou na bola? Porque ele deve ter aconselhado com alguém e já vazou. Porque muitos dos conselheiros não guardam a vida dos outros, quando deveriam guardar, chorar pelo outro. Não conte suas mazelas a fofoqueiros. Cobrir a vida dos outros, irmãos, é você chorar, enfiar um punhal em você pelo outro. É você fazer o que Paulo fez. Eu sou romano, mas eu não vou deixar meu amigo apanhar sozinho. Eu vou apanhar com ele. Nós não sabemos o que é igreja, por isso que não vivemos avivamento. No culto de ceia, quando alguém pega o copinho, que a gente sabe que ele está em pecado, as pessoas já ficam olhando e dizendo: olha, ele vai pegar o copo. Olha, está amarrado, ele não pode comer, ele é indigno. Ai, que cara de pau. Ceia não é uma mesa de condenação, é uma mesa de perdão. Se eu sei que ele pecou, eu deveria ceiar com ele. Eu deveria trazer ele de volta para a comunhão. Dizer: pega aqui um pedaço do meu pão, meu irmão. Porque, mas irmão, eu pequei, eu errei. Mas se um membro do corpo padece, meu irmão, todo o corpo padece. Eu quero padecer com você agora. E eu vou chorar e eu vou jejuar por você até Deus te levantar. Eu não vou ficar torcendo para você cair. Eu não vou ficar torcendo para você dar errado. E em muitas denominações, infelizmente, as pessoas torcem para o outro cair para tomar o lugar dele. Torcem para o outro pecar para tomar o lugar dele. Em muitas denominações. Deixa eu te falar, Lashon Hará vai cair em nosso meio, na igreja brasileira, em nome de Jesus. Porque o Senhor está levantando uma geração, irmãos, de intercessores que vai se levantar pelo pecado dos outros e vai chorar pela vida dos outros e vai pagar um preço. Jesus, o meu Jesus, sabe o que o meu Jesus disse, Zé? Ele disse assim: como eu dei a minha vida por você, assim deve você dar a sua vida pelo outro. Porque se você não está dando a sua vida pelo outro, você é só um evangélico, você não sabe o que é ser filho de Deus. O Senhor está parando o nosso desfile, que só faz sombra. O Senhor está nos trazendo de volta. Lashon Hará vai cair por terra. Agora, assustem. Uma coisa era eu estar leproso, uma coisa é eu falar mal de você, aí eu fiquei leproso. Outra coisa era a casa leprosa. Abra comigo Levíticos 14. E pastor, por que o leproso tinha que viver só? Ele tinha que viver só para ele se ligar no que ele estava fazendo. Ele tinha que viver só para não contaminar a casa, porque um leproso de língua solta, ele contamina a casa inteira. Um leproso de língua solta, ele tem que viver sozinho mesmo. Ele tem que morar sozinho e ficar sozinho, porque ele contamina a casa inteira.
Por isso que o Senhor disse que ele tinha que sair do arraial. Sai do arraial porque você é leproso, você é maldizente. Então ele ia viver sozinho, ir lá sozinho. Ele caía em si e dizia: vai ver, essas pessoas não são tão erradas, é errada que sou eu, porque quem está leproso sou eu e não elas. Fica comigo aqui. Fica aqui comigo. Olha o que diz Levíticos 14, versículo 33. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Quem é que envia a praga da lepra? Quem é que envia? O Senhor está dizendo assim: foi eu que causei isso em você, porque você é falador, você é maldizente, você é maledicente. Isso não é o diabo que está fazendo, sou eu. Olha aqui, versículo 35. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há praga na minha casa. O sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes de ir examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que nela há. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e se o examinar a praga, notar nas paredes a casa manchas verdes ou vermelhas, parecendo mais profundas do que a parede, o sacerdote sairá da casa e isolará durante 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote voltará, e se constatar que a praga se instalou nas paredes da casa, ordenará que arranquem as pedras e que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. Fará raspar toda a casa por dentro, e o pó da raspagem será lançado fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e a casa será rebocada outra vez com as argamassa. Mas se a praga tornar a brotar, depois de arrancar as pedras e da casa ter sido raspada e rebocada, o sacerdote voltará para examiná-la. Se a praga estiver estendido na casa a lepra maligna, a casa está imunda, portanto será demolida. A casa e suas pedras e sua madeira, com tudo que tem, tudo será levado para fora da cidade, e o lugar será imundo. Escute, nesses dias Deus não está derrubando, não está só permitindo que alguns irmãos em nosso meio fiquem leprosos por causa da língua maledicente. O Senhor está derrubando casas, porque a praga já está instalada na casa. A praga da mentira, da fofoca, do engano, do disse que não disse. Irmão, por que é tão difícil cada um cuidar da sua vida? Sabe aquela pessoa lá na sua congregação que vive espalhando contenda, vive se metendo na vida de todo mundo? Dá um gato para ela. O gato tem 7 vidas, deixa ela cuidar das 7 vidas do gato. Aí ela não cuida mais da vida de ninguém. Irmão, toda pessoa que senta na minha frente só para falar mal dos outros, eu não ouço mais. Eu estou ouvindo quem quer falar mal de si mesmo. Seu Luiz, eu preciso de ajuda, cara, eu estou assim. Vem cá, dá um beijo. Vamos cuidar do seu coração. Eu cuido do seu, você cuida do meu. Mas pessoas que só querem falar de você, da vida dos outros, não ouça mais. Enfia o dedo no nariz e diz: cala a boca, irmão, para você não ficar leproso. Cala a boca. Irmãos, você tem que entender que a igreja, ela precisa passar por esse lugar, irmãos. Deus está demolindo algumas casas, Deus está parando alguns avivamentos, alguns desfiles que só fazem sombra, Deus está parando. Você percebeu como é que Deus parou essa casa? Agora 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, não precisa ler não, olha aqui para mim, eu vou dizer para você, está escrito assim, ó: nós somos pedras vivas, edificadas como casa espiritual. Então a minha casa não pode ter mancha vermelha, mancha verde. Se eu sou uma pedra que edifica uma casa espiritual, não uma casa de confusão. Tem pedras que estão edificando uma casa de confusão. Tira essas pedras, irmãos. Tira essas pedras. Coloca dinamite, explode essa parede. Mas Deus não vai edificar uma casa, irmãos, onde umas pessoas não guardam as outras.
O ímpio não vai permanecer na congregação do justo. E quem é o justo? Que foi justificado por Jesus e que está justificando os outros, não que está sendo justiceiro. A igreja não precisa de justiceiro, ela precisa de justiça. Sedacá, justiça de Deus. Não é alguém que faz umas coisas boas e acha que é melhor do que os outros. É alguém que mesmo fazendo coisas boas se coloca abaixo dos outros. Vós que sois fortes, sede pacientes com os fracos. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia! Se você sabe mais, se coloque embaixo para servir. Se você tem mais, se coloque embaixo para servir. Se você pode mais, se coloque embaixo para servir. Se você aparece mais, se coloque embaixo para servir. Fundamentos. Não vá para cima só para fazer sombra, vai para baixo. Não vá para cima só para fazer sombra, vá para baixo. Você é fundamento. Vamos lá no texto da nossa mensagem. Atos capítulo 5. Para a gente entender o que está escrito ali, ó, coisa linda. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque não discernem o corpo. Você está na igreja, mas está doente. Vai para a fila da bênção e não é abençoado. Faz campanha para ser curado e não é. Passa luta. Veja bem, eu não estou dizendo que toda enfermidade é causa disso. Tem pessoas que estão doentes e vão morrer doentes. Eu estou dizendo que há entre nós falta de poder para curar esses doentes, porque a língua é muito maledicente. Muito maledicente. Quando alguém aparece doente em nosso meio, irmão, eu fiquei doente em 2005, fiz 2 cirurgias, usei bolsa de colostomia, foi gente da minha casa enfiar o dedo no meu nariz e mandar eu confessar pecado. Pastor, confessa, porque o irmão pode até morrer por isso. Esse irmão que fez isso comigo já morreu, já está na eternidade. Jesus recolheu ele. Ele foi lá tentar achar problema em mim. Esse é o problema. Você sempre conversa com as pessoas procurando o problema nelas, quando o problema está em você. Deus tem que tirar a janela e colocar um espelho na nossa frente, irmãos. Olha o que diz a Bíblia: muitos sinais e prodígios, versículo 12, quando nós começamos, eram feitos pela mão dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no pórtico. Ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse grande estima. Mas aumentava o número de crentes. Está escrito aí? Agora você veja que loucura. A igreja crescia, mas ninguém se juntava a eles. As pessoas tinham medo de ir na igreja. Temor. Embora o povo tivesse grande estima, amava a igreja, mas ele tinha medo de ir no culto. Por quê? Porque Ananias e Safira tinham acabado de morrer na hora da oferta. Você imaginou Ananias e Safira? Eu fico imaginando no outro domingo, quando o Pedro disse: vamos fazer nossos dízimos, e todo mundo: não, está amarrado, não vou lá na frente não. Eu fico imaginando o culto do domingo seguinte. Não é? Quando o Pedro disse: irmãos, quem vai ofertar à noite? Ninguém levantou a mão. Ananias e Safira tinham acabado de morrer. Será que Deus vai ter que matar alguém em nosso meio para a gente voltar a ter temor, irmão? Será que vai ter que acontecer desgraça no meio da igreja para a igreja voltar a acordar? Por que a gente não se converte pela glória, tem que se converter pela dor? Será que a gente não pode ir para casa agora fazer uma lista de coisas que a gente está fazendo de errado e parar de fazer? Será que a gente não pode ir para casa agora listar algumas coisas, algumas atitudes que nós precisamos mudar para que a glória volte para o nosso lar? Em vez de tentar consertar as pessoas, consertar os nossos. Evangelho tem a ver com você e depois através de você. Não tem a ver com você, não tem a ver através de você sem antes a ver com você primeiro, querido. Irmãos, Ananias e Safira tinham acabado de morrer,
entrou um temor na igreja. Temor. Eles tinham medo de ir no culto. Embora o povo tivesse grande estima, ninguém ousava juntar-se a eles. Eu sonho com isso, irmão. Que a gente crie um lugar de temor. Não somos justiceiros, mas que a gente eleve o nível para um lugar de Deus tão forte, irmãos, que as pessoas que venham caminhar perto de você, perto da gente, elas tenham temor de estar junto, porque só o fato de estar junto já tem que gerar temor. Agora, por que Ananias e Safira morreram? Abre aqui comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Ananias e Safira morreram culpa desse cara aqui, ó. Capítulo 4, versículo 36. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Sabe por que Ananias e Safira morreram? Por causa desse cara aqui, ó. Por causa do Zé. Por quê? Porque ele era um levita. Eu pergunto para você: levita tinha herança na terra? Quando Barnabé começou a perceber que a glória de Deus começou a invadir a cidade, ele olhou para a sua herança e disse: eu não posso ter isso, não foi Deus que me deu. Isso aqui não foi Deus que me deu. Como ele era um levita, levita não tinha herança na terra. Ele abriu mão daquilo que não foi Deus que deu para voltar para Deus. Então se preparem para abrir mão de algumas coisas que não foi Deus que te deu, para poder voltar para a verdadeira herança. Levita não tinha herança na terra. Deus disse: eu sou a vossa porção. E agora a Bíblia está dizendo que um levita de Chipre vendeu a sua herança. Sabe o que ele estava dizendo? Uau, a glória desceu. Eu não posso ter uma coisa na minha mão, na minha casa, que não foi Deus quem me deu. Eu vou colocar isso tudo nos pés dos apóstolos. Eu não posso ter uma coisa que não foi Deus que me deu. Por isso que muitos ministérios estão sendo empurrados com a barriga, porque estão trabalhando com uma coisa que não foi Deus quem deu. Pegou isso no seu espírito? Pegou? Quando Barnabé fez isso, ele elevou o nível de justiça. Quando ele elevou o nível de justiça, logo em seguida Ananias e Safira morreram. Por quê? Porque ele foi e vendeu a sua herança, vendeu tudo e colocou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira reteram uma parte. O problema não está em você reter uma parte. O problema está em você entrar na fila de quem está dando tudo. O problema não está em você reter uma parte, é em você ter aliança com quem dá tudo. Por isso, se você quer reter uma parte para você no ministério, vai andar com quem está retendo uma parte. Esse aqui não é o seu lugar. Esse lugar aqui, todo mundo está dando tudo. Tudo do seu tempo, tudo dos seus recursos, tudo dos seus sonhos, tudo da sua vida, tudo do seu suor, tudo da sua lágrima. Se você quer reter uma parte e ter uma parte só para você, não é aqui esse seu lugar. Isso vai matar você no caminho. Nós não podemos andar com quem dá tudo se queremos reter uma parte só para nós. Por isso que gerou temor na igreja. Por isso que só sombra não vai dar mais efeito. A sombra trouxe a gente até aqui. Só que agora ou a gente acende a luz dentro das pessoas, ou a gente vai padecer. E vai padecer feio. A mensagem que nos trouxe até aqui não pode ser mais a mesma. Os trabalhos que nos trouxeram até aqui, os eventos que nos trouxeram até aqui não podem ser mais os mesmos.
Pode ser até os mesmos, mas não com as mesmas essências. Cutuca alguém que está do seu lado, diga assim: chega de sombra. Nós temos que tirar, nós temos que tirar toda a idolatria da igreja. Toda a idolatria. Toda a idolatria da igreja. Amém, irmãos? Acabou a idolatria? Eu quero usar uma parte de uma palavra que o Davi pregou aqui numa quarta-feira da semana passada. Quando ele estava falando disso, Davi, você acabou de me dar a mensagem do café, porque essa palavra estava no meu coração. E eu estive lá em Israel, e eu estive lá em Cesareia de Filipe. E quando você vai em Cesareia de Filipe, tem uma caverna assim, uma caverna numa rocha. E aí você entende por que Jesus levou os discípulos lá. Abra comigo Mateus. Me dá só mais uns 15, 20 minutinhos, eu vou terminar. Abra comigo Mateus 16. Então algumas coisas precisam cair no nosso meio. Primeiro, chega de sombra. Segundo, chega de lashon hará. Chega de língua maldizente. E agora eu quero falar da terceira coisa: chega de idolatria. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos ajustar a igreja. Chega de sombra. Chega de lashon hará. Chega de língua maldizente. E chega de idolatria. Essa é a terceira parte que eu quero falar agora sobre idolatria. Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus em Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhe: um diz João Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia. Irmão, nós tivemos lá, eu, pastor Lapa, uma equipe dessa igreja foi de pastores. Fomos em 34 pastores, nós fomos lá estudar algumas coisas. Eu sempre tive muito cuidado de ir a Israel para não voltar judaizante, para não transformar a igreja numa sinagoga. Mas eu nunca fui em Israel para adorar os lugares que aconteceu as coisas. Sempre foi para entender como aconteceu e por que foi falado o que foi falado. E nós tivemos um lugar na Itália, em Roma, chamado Templo de Panteão. E o Templo de Panteão tem um negócio assim, foi muito forte, que a gente estudou bastante. Panteão, ele era onde Roma adorava os deuses da Grécia. Era um templo redondo, com como é que chamam? Uma redonda cúpula, né? É uma cúpula, né? Uma cúpula aberta em cima assim, pega a luz do sol e não chove dentro. É um negócio extraordinário. E o Templo de Panteão, os romanos adoravam os deuses da Grécia. Quando Constantino, o pseudo Constantino, que se converteu, se é que converteu mesmo, Constantino, ele então converteu, ele mandou tirar os deuses da Grécia do templo de Panteão e mandou fazer estátuas dos personagens bíblicos e botar no templo de Panteão. Então ele só transferiu a idolatria da Grécia para os personagens da Bíblia, né? E aí começa a idolatria católica, uma transferência de idolatria, né? Grécia e em Roma. E aí você começa a estudar sobre as quedas dos países da Europa. Qual foi o primeiro país que caiu na economia? Grécia. Segundo foi Itália. O espírito greco-romano já começou a cair. Nós precisamos olhar para isso profeticamente, já coisas que já falamos há 10 anos atrás, e está acontecendo. Deus está preparando o cenário para um avivamento, irmãos. Nós precisamos entender isso. Amém? E a terceira nação que tem que cair é essa idolatria gospel, porque às vezes a gente vai só transferindo, porque nós saímos do catolicismo romano
por causa da idolatria. Só que a gente está adorando os pregadores, adorando os cantores que tem fã-clube na internet, irmãos. Nós estamos fazendo o que Roma fez em Panteão. Nós estamos só transferindo a nossa idolatria para um ser vivo. Alguém pode dizer um aleluia? Um amém? Mas eu não estou falando de uma foto, de um livro que você compra. Eu estou falando de idolatria mesmo, de você achar que aquele homem vai resolver a sua vida. Não, nós os pregadores, os homens, nós somos condutores, recipientes da glória, pessoas que vamos carregar a glória, e nosso trabalho é ativar. Nós criamos uma cultura na igreja de cuidado, né? Às vezes você está 30 anos expulsando o mesmo demônio da mesma pessoa. Irmãos, Nicodemos ia ter com Jesus toda noite. Chegou uma hora que Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, até quando você vai vir aqui? Você tem que se converter, você tem que nascer de novo. Você está vindo aqui conversar comigo, mas você não converte. Você tem que nascer de novo, Nicodemos, da água e do Espírito. Irmãos, e nós criamos a igreja do cuidado. A gente quer cuidar de todo mundo, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus. Eu sou um com você, e nós somos mesmo, somos um. Agora, como que eu vou ser um com o irmão? O meu cuidado dele, olha aqui para mim, o meu cuidado que eu tenho que ter com o meu irmão não é massagear o ego dele, não é falar as coisas bonitinhas para que ele fique na igreja comigo. Porque se eu for pesado, ele vai segurar o dízimo. Deixa ele segurar o dízimo. Não é o dízimo que sustenta a igreja, é Jesus. Nós criamos uma igreja confortável para todo mundo. Se a pessoa não gosta do que ouviu, ela disse: eu não gostei, me ofendeu. Ei, escute uma coisa séria. Se você quer ser honrado, você precisa aprender a ser desonrado. Você nunca vai aprender a lidar com a honra sem aprender a lidar com a desonra. Se você quer criar um ambiente de honra, deixe que as pessoas se desonrem, não tem problema. Se você reclama honra, você não está procurando honra, você está procurando bajulação, que é muito parecido com a honra. Se eu sou honrado, irmão, toda pessoa que foi honrada, ela já carregou uma cruz. Eu estou falando honrada, não bajulada. Se nós não criarmos um ambiente de desonra, que a gente aprende a lidar com a desonra, aprende a lidar com a ofensa, nós vamos ficar doentes na igreja, irmãos. E quando nós estivermos pregando com o microfone na mão, nós vamos dar pau em todo mundo. E a gente diz: eu falo a verdade e pronto. Isso não é falar a verdade e pronto. Tá, não tá? Eu estou sentindo assim uma serenidade aqui, irmão. Tá gostoso, não tá? Eu estou sofrendo muito aqui. Estou todo doído. Vai bater em cavalo, porque o homem não aguenta. Se a gente não aprendeu a lidar com a desonra, como é que a gente vai aprender a lidar com a honra? Aí qualquer palavra fere, qualquer atitude fere. Irmão, se não houver atrito, pérola, ela é formada no atrito. Amém? Tem que ter atrito, gente. Não crie uma igreja livre da pressão, livre do confronto. Essa igreja livre de confronto é uma creche, não é uma igreja. É cheio de crianças que de vez em quando você tem que acender uma árvore de Natal com um pisca-pisca e dar uns presentes, senão eles não voltam mais. O que atrai profetas não é árvore de natais piscando, é uma sarça queimando. O que atraiu Moisés foi a chama daquela sarça, não foi ela piscando. Não é atrativo. Chega de atrativo na igreja, Jesus. Amém? Chega de atrativo. É que quando a gente vai perdendo as coisas aqui, olha, presta atenção nisso. Quando a gente vai perdendo as coisas aqui dentro, a gente começa a apelar para as estratégias aqui de fora. Quando a gente perde os princípios aqui dentro, a gente começa a apelar para as estratégias de fora. E a gente está sempre procurando uma estratégia boa, e Deus está procurando homens bons. Homens bons. Homens bons vão gerar boas estratégias. Aleluia.
Então, irmão, Jesus pegou os discípulos e levou ali em Cesareia de Filipe. Por quê? Ali em Cesareia de Filipe tinha uma caverna, onde a Grécia, onde eles tinham feito um templo. Se eu não me engano, quem fez o primeiro templo foi Alexandre o Grande, ali nesse lugar. E ali era a Cesareia de Filipe. Eles adoravam o deus Pan, que vem, a palavra pânico vem de Pan, desse deus aí. E ali eles achavam que era a porta do inferno. Ali eles adoravam, faziam ofertas de animais, faziam oferta de pessoas. Eles ofertavam ali porque eles achavam que ali era a porta do inferno. E por isso que os judeus evitavam ir ali, porque esse deus Pan, ele era adorado com orgias. Ele era adorado com sensualidade, com orgias, eram praticados ali. E Jesus levou exatamente os discípulos ali. Jesus levou eles ali e perguntou: o que é que vocês acham que eu sou? Jesus leva os discípulos ali para dizer que as portas do inferno não iam prevalecer contra ele. Eles dizem que isso aqui é a porta do inferno, pois eu digo que as portas do inferno não vão prevalecer contra mim. Aqui não vai ter porta do inferno. Foi ali que ele falou pela primeira vez sobre a igreja. Foi a primeira vez. Ele foi ali fazer o quê? Ele foi ali fazer um ato profético para dizer para aqueles demônios assim: as portas do inferno não vão prevalecer. Porque os demônios não são onipresentes, os demônios não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares, eles são territoriais. Por isso nós precisamos ir nos territórios para expulsar. Mas não, a gente se fecha no domingo na igreja e a gente quer expulsar o demônio dos crentes. Nós temos que expulsar os demônios dos territórios, porque quando aquele crente vem e ele é liberto, quando ele volta, aquele demônio que está no território pega ele de novo. Nós temos que ir lá nos territórios, amém? As portas do inferno, tem várias portas, por isso elas são territoriais. Jesus disse as portas, ele falou no plural, as portas do inferno. Por quê? Porque os demônios são territoriais e há várias portas. E neste lugar nós fomos lá, tem uma grande caverna, e Jesus disse assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a caverna é dentro de uma pedra, e o negócio é fantástico. Jesus, ele apontou para a pedra e disse: sobre esta pedra aqui. Ele não está dizendo sobre aquela ali que eu vou edificar a minha igreja, é sobre esta aqui. Irmãos, Alexandre o Grande colocou aqui os deuses, esse deus Pan, que eles adoravam na mitologia grega. Antes do Alexandre o Grande, os fenícios adoravam aqui Baal, no mesmo lugar. Nesse mesmo lugar os fenícios adoravam Baal. E o deus Pan, segundo a mitologia grega, ele é a metade cabra e a metade homem. Ele ficava no caminho, segundo a mitologia, para assustar as pessoas. Para assustar, escute, que coisa linda isso. As pessoas falando lá, eu viajando, porque a minha cabeça é profética. Então o cara estava falando, explicando, e eu já estava viajando, escrevendo outra coisa. E eu disse, ele assustava, ele era metade homem, metade cabra, segundo os gregos. E ele pulava para assustar as moças novas, puras, virgens. E essas moças, muitas delas morriam. Mulher na Bíblia fala do quê? Esse capeta do inferno que está tentando assustar a igreja, intimidar a igreja, irmãos. Pular na frente da igreja para tentar distrair a igreja. Agora pasmem, Pan significa todos. Por isso que nós temos os jogos Pan-americano, que é todos. Está falando de todos. Pan significa todos. E esse era o modelo desse capeta: intimidar. E elas morriam puras. Amor pelo medo. Tirar a pureza, e elas morriam de medo. E é isso que está acontecendo na igreja. E como é que o mundo governa a igreja? Pelo medo. A igreja vê um negócio acontecendo fora, já diz: irmão, o diabo está se levantando. Ela não lê nas escrituras que tem que acontecer isso. Mateus 24 tem que se cumprir. Amém? Amém? Jesus estava dizendo: olha, o meu instrumento é amor. Quando o pastor Jacques falou de amor hoje aqui, eu estava pensando nisso. O meu instrumento aqui é de amor. Por isso Jesus levou os seus discípulos para ter uma revelação. Por isso a idolatria gera medo. Toda pessoa idólatra é uma pessoa medrosa.
Mas nós não somos conduzidos pela imagem, nós somos conduzidos pela revelação. Por isso Jesus levou seus discípulos lá para que eles tivessem uma revelação. Cruz era instrumento de medo. Jesus pegou a cruz e transformou ela num instrumento de amor, de governo. Amém? Porque o amor lança fora todo medo. Agora pasmem, esse Deus Pan, esse Deus da Grécia, o que tem a ver o Deus Grécia com o nosso culto aqui? Nada, né? Mas é bom para a gente se localizar. Por que a igreja entrou na idolatria? Esse Deus Pan, ele tinha suas sacerdotisas. Sabe como era o nome dessas sacerdotisas? Ninfas, que é da onde vem a palavra ninfomaníacas. Por isso, aonde há idolatria, há imoralidade. Amém? Por isso, aonde há idolatria, há imoralidade. E aí, quando Jesus disse: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Lá na porta daquele templo, daquela caverna. Aí Pedro pulou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse: ah, Pedro, você teve uma revelação. Agora eu vou poder estabelecer a minha igreja, porque eu só posso estabelecer a minha igreja a partir de uma revelação. Ninguém abre igreja porque quer, se não tiver uma revelação. Por isso que há muitas idolatrias, porque a igreja foi aberta sem uma revelação. Foi aberta a partir de um homem que busca a idolatria para si, que busca aplauso para si. Amém? Chega dessa idolatria. A igreja não vai mais crescer por estratégias de multiplicação. Ou a gente para tudo agora para nutrir a igreja. Mas tem que crescer, pastor. Até o crescimento tem limite. Se seu filho passar de 2,5 metros, você leva no médico, tem algum problema, é uma anomalia. Porque depois do crescimento, ele disse: crescei e depois sujeitai toda a terra. Se você não está multiplicando para fora, você está aí multiplicando só para dentro. Isso não é a igreja de Jesus. A igreja, ela multiplica, ela cresce, depois ela tem que multiplicar e depois ela tem que sujeitar toda a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso, chega de fazer sombra. Por isso, chega de lachon hará, língua maldizente. Por isso, chega de idolatria. Ensine o povo a mensagem completa. Ensine a mensagem completa desta nova vida. Diga para as pessoas: eu não sou o Cristo, eu só preparando o caminho. Eu sou uma voz, nem o que eu falo é meu, a voz que clama dentro de mim é que fala. Eu sou a voz do que clama. Tem alguém comigo aqui? Aleluia, tem alguém comigo aqui? Louvado seja Deus. Você está entendendo isso? Pegou isso no seu espírito? Podemos terminar? Se nós queremos um avivamento, nós precisamos parar de fazer sombra e voltar a brilhar a luz. Brilhe a vossa luz, ele disse. Ele não disse faça sombra, ele disse brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o Pai que está no céu. Então nessa noite, não, já amanheceu, né? Nessa manhã, você que está disposto a dizer: pastor, eu quero parar só com esse desfile que faz sombra só. Eu não quero mais fazer só sombra. Esse movimento só de domingo a domingo, pastor, eu estou cansado disso. Eu quero alguma coisa para segunda-feira. Cara, eu quero acordar e sujar minhas mãos na segunda. Eu quero ir para as ruas, eu quero fazer algo, eu quero gastar dinheiro com gente, eu quero cuidar, eu quero tocar as pessoas, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é da boa. É isso, querido. É assim que tem que ser. Esse é o dia de coragem. Amém? É isso mesmo. Alguém põe isso aqui no lixo para mim? É isso mesmo que vocês estão pensando?
É isso. Chega. Menino, você acabou de me dar uma mensagem. Chega de entorpecer as nossas mentes. Chega de entorpecer. Menino, me perdoe expor você, mas você foi usado por Deus para fazer isso. Nem sei onde você está mais, mas amém. Deixa assim. É isso que os pastores precisam fazer. Eu não quero mais nada que vai entorpecer a minha mente. Acendeu a luz, né, meu filho? Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada que vai me entorpecer a mente. Eu quero estar real. Eu quero ver com realidade. Tira a venda dos meus olhos. Tira a venda. Qual é o primeiro pastor que vai dizer assim: eu quero, pastor, isso? Eu não quero mais entorpecer a minha mente. Sai do seu lugar então, vem cá para frente. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Tem muita gente sendo entorpecido na sua mente porque o evangelho que deveria estar sedando os seus sentidos não está mais. Como um guento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. A oferta que vocês deram para o Peru deu R$ 2.849. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Teu perdão é glória a Deus. Que eu preciso. Eu quero orar por você. Chega de entorpecer as nossas mentes com um evangelho que nos anima por fora, mas não nos transforma por dentro. Chega, irmãos. É isso que eu quero, é isso que eu sonho. Sem medo, cara limpa, sem medo de se jogar no chão e dizer: cara, eu quero mudar de vida. Eu quero um evangelho que me transforme. Eu quero viver um evangelho que vai transformar meus filhos. Eu estou cansado de ir em muitos lugares onde os filhos dos pastores estão pedindo: pastor, ora pelo meu pai. Os filhos dos pastores estão pedindo: pastor, ora pelo meu pai. Meu pai precisa voltar para o ministério da forma que eles... Eu me lembro quando meu pai começou, pastor. Meu pai era um homem de Deus. Mas meu pai, hoje ele é vítima de um sistema. Ele tem que dar respostas. Ele tem metas para cumprir. Meu pai não é esse homem. Os filhos estão clamando pelos pais, irmãos. Os filhos estão clamando e dizendo: me ajude. Esse garoto que veio aqui deixou drogas, isso era drogas. Sabe o que ele está dizendo? Eu não aguento mais isso. Eu não quero mais isso. Resta a nós, os pastores, dizer: não quero mais isso. Eu não aguento mais esse evangelho barato. Eu não aguento mais esse evangelho artístico. Eu não aguento mais esse evangelho que está entorpecendo a minha mente. Me tirou da simplicidade, me tirou... Eu sei que não foi isso que tirou você do mundo e colocou você num púlpito. Eu sei que muitos de vocês estão empurrando com a barriga os seus ministérios, porque tem que dar uma resposta para a denominação, tem que dar uma resposta para as pessoas que elegeram vocês. Mas não tenha vergonha de domingo ir no culto e dizer: gente, ó, eu não sou esse cara que você pensa, me ajude. Eu preciso de ajuda. Ore por mim, gente. Eu vou ser gente a partir de hoje. Eu não vou mais criar um evangelho para que vocês... Um evangelho de plástico, sem sentimentos, sem toque, sem amor, sem beijo.
Tem pastores que quando a gente vai abraçar e beijar, eles não sabem o que fazem. Eles ficam envergonhados, envermelham, porque faz tempo que ninguém beija eles. Às vezes nem a esposa beija mais. Por quê? Porque nós criamos um mundo de idolatria. Deixamos que as pessoas pensem da gente mais do que somos. São sombras. Sombras, sombras, sombras. Quando se der uma diarreia boa, chama os membros da igreja para assistir. Diga, vem cá em casa para você ver como eu estou, para você tirar a sua fé apoiada em mim. Alguém diz assim para a gente: pastor, ora por mim porque eu tenho fé na tua oração. Não, você tem que ter fé na sua oração. Nós oramos por um tempo, irmãos, que é isso que vai acontecer. Pastores vão voltar a chorar. Nós vamos voltar a chorar pelo Evangelho. Nós vamos voltar a abrir mão de coisas e vamos chorar pelo Evangelho. Nós vamos adorar o Senhor. E eu queria pedir aos pastores, principalmente aos pastores, pastores e pastoras, se prostrem hoje. Diga: Senhor, eu não quero mais fazer sombra não. Gera temor aonde eu estou. Gera temor, Senhor, que as pessoas respeitem o que nós estamos fazendo, mas que eu também respeite. Se nem você respeita o que está fazendo, como as pessoas vão respeitar? Nós precisamos respeitar o que estamos fazendo. Eu peço que os pastores se prostrem nessa manhã. Eu vou me prostrar aqui. Derreta com teu fogo.
cuida de nós. Sim, Deus. As folhas do jardim, Senhor. Aleluia. Senhor, nós oramos pela nossa geração, que a nossa geração deixe de fazer sombras. Eu sei que tudo que trouxemos até aqui foi para um tempo, Senhor. Eu sei que coisas diferentes vão acontecer. São dias de acender luz dentro das pessoas. São dias de parar os desfiles que só fazem sombras. São dias de acender a candeia. Acender a candeia. São dias de acender a candeia. Nos rendemos a Ti nessa manhã, Senhor. Que glória. Que manhã profética, Senhor. Que manhã gloriosa. Que manhã cheia do Teu Espírito, Senhor. Que manhã, Senhor. Que manhã é essa? Eu sei que pessoas vão sair daqui transformadas, Senhor. Seus ministérios nunca mais serão os mesmos. Guarda o nosso coração, guarda minha família, guarda minha esposa, guarda meus filhos. Guarda o nosso casamento, guarda a nossa casa. Guarda-nos, Senhor, guarda os nossos pastores, porque eu sei que essas sentenças são violentas. Tire de nosso meio Lashon Hará, Senhor. Liberta-nos de ser maldizentes. Liberta-nos de ser praguejantes. Liberta-nos de ser maledicentes. Tire de nosso meio, Senhor Deus, toda a idolatria. Traz de volta a revelação, Senhor. Aonde a revelação diz que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aonde pessoas não têm revelação para somente pregar, mas para reposicionar o Senhor naquilo que o Senhor já é. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Traz de volta para a igreja, irmãos. Irmãos, amém? Para terminar, eu estava lendo essa semana Números capítulo 5. Depois você lê na sua casa Números 5, para identificar a gente como igreja. Números capítulo 5 diz que quando o marido desconfiava que a sua esposa estava adulterando, ele não tinha provas, mas ele desconfiava. Ele levava ela até o sacerdote. O sacerdote pegava a terra do tabernáculo e colocava dentro de uma jarra, de um cântaro, e dava para ela beber. Se acontecesse 3 coisas com ela em 7 dias, é que ela estava adulterando mesmo. A sua coxa decaía e ela começava a mancar. O seu ventre inchava e o seu semblante amargurava. E Deus começou a falar comigo sobre o que está acontecendo na igreja nesses dias. Sintomas de uma igreja adúltera. Ela está mancando. Seu ventre está inchado, mas não está gerando. Isaías 26 diz que ela está gerando vento. E o teu semblante está amargurado. Pessoas feridas na igreja com o microfone na mão, pregando e cantando, estão feridas. Há uma amargura na igreja, assim, parece que, por quê? Porque a gente não alcançou os nossos interesses pessoais. Muitos líderes estão frustrados com o microfone porque não alcançaram os seus interesses pessoais, quando o interesse do Senhor é coletivo. Que o Senhor nos liberte desse adultério, irmãos, dessa amargura de espírito, desse manquejar e desse ventre vazio. A minha oração é que o ventre vazio volte a funcionar, volte a gerar filhos, que a gente pare de mancar e corra a carreira que nos está proposta, que a gente volte a ter alegria, que Cristo seja a nossa satisfação, que a gente não precise nada nas mãos para ser alegre, que Cristo volte a ser a nossa satisfação e as outras coisas então nos sejam acrescentadas, mas que Cristo volte a ser a suficiência da cruz, a suficiência do Evangelho, que a gente não precise agregar nada na igreja para se sentir bem, que Cristo seja suficiente de novo, que a gente não precise dar mais águas ungidas para ninguém, lenços ungidos, panos ungidos, que a gente não precise de entretenimento para trazer os jovens de volta para a igreja, que a gente não precise gerar uma coisa que Deus mandou a gente atrair,
Cristo seja suficiente. Que quando nós formos questionados pela nossa fé, a gente diga a única coisa: Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Como é que você explica esse sucesso? Cristo em mim é a esperança da glória. Mas você mora na favela, mas Cristo vive em mim. Mas você não tem tudo que gostaria de ter, mas Cristo habita em mim. Mas o seu ministério nem cresceu muito, mas Ele cresceu em mim. Eu me sinto maior por dentro. Aleluia, aleluia. Tem alguém comigo aqui? Levante sua mão e aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Mistura isso com glória a Deus